Mais uma vez aqui falando da doutrina do caminho, aquela que foi deixada por Jesus Cristo, e dos ensinamentos todos deixados pelo profeta Elias nas suas 37 encarnações. Entregou todas as Bíblias da humanidade, e quando veio com Moisés dele, depois saiu o broto novo anunciado, que foi Jesus Cristo, que veio ser o modelo, o verbo modelar e modelador, nos ensinando como cumprir os 10 mandamentos de Deus. Deixou escrito que quando Elias viesse de novo, restauraria todas as coisas, porque de antemão já sabia de todas as traições que viriam. E vieram, como deixou assinalado lá no Apocalipse 13, a criação da besta 666, que foi a igreja romana, de onde surgiu os 2 imundos cleros e o falso profeta. Até 313 vivia-se no mundo os ensinamentos de Cristo. Com a criação da igreja romana, todos os profetas e médiuns foram mortos e obrigaram São Jerônimo a resumir os textos e adulterá-los todos. Mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus Cristo, e não apenas 4, como ficou constando após as adulterações na Bíblia feitas por ordem da besta romana. São Jerônimo, em recente comunicação mediúnica, contou toda a história e disse aquilo que a humanidade, boa parte dela já sabia, que ele foi obrigado pela besta romana a fazer as adulterações, sob pena de ir não fazendo e ir parar na fogueira, como foram vários. Então ele não tem culpa, a culpa é daquela instituição. Hoje são mais de 8.200 títulos de igrejas espalhados pelo mundo, com suas panelinhas, seus humanos estatutos, buscando dinheiro, condições de encher a pança, bolso, sexo fácil, tudo isso. Mas aí fica a grande pergunta, e Deus? E a impoluta justiça divina, onde está nisso? Está previsto no Apocalipse agora esse grande abalo que estamos chegando a ele. Lá está dito que a humanidade será reduzida a 1/3. E Maria afirmou em Fátima há pouco tempo que talvez sobraria só 1/4. Hoje nós temos certeza que nem 1/4 sobrará. Porque a humanidade não aprendeu nada, não quer aprender. Se juntam em grupos buscando a aceitação da sociedade, aquele grupo hoje que se espalham pelas redes sociais, e cada um seguindo o seu rumo como se Deus não existisse. Aqui muito hoje se fala em intimidade. Olha, eu tenho a minha intimidade. Esses todos, que do 4º céu para baixo será tudo sacudido, pesado e medido, passando aqui pela crosta, que é onde nós vivemos, e os 68 subfaixas abaixo da crosta, que são os chamados infernos, lugares de pranto e ranger dos dentes. O nosso mundo hoje, o planeta Terra, é formado por 7 céus e mais a faixa intermundos, que é o chamado 8º céu, onde vivem os espíritos mais divinizados, dali com a comunicação mais direta com o princípio do todo, que é o nosso Pai. Dessas 7 céus se subdividem em 34.600 subfaixas. Em cada uma delas habitam aqueles que têm os mesmos pensamentos, ou seja, as mesmas vibrações. Do 5º céu para baixo, que é do 4º céu para baixo, nada está garantido, em tudo será mexido, pesado e medido. Aquele espírito que não tiver o tamanho espiritual, o desenvolvimento, o desabrochamento das latentes virtudes divinas, serão encaminhados todos para aqueles 2 planetinhas novos, criados para receber os cabritos do planeta Terra, tão e qual foram feitos com os cabritos advindos da constelação de Capela, que vieram para esse planeta e aqui se somaram aos evitas, que são os originários dessa terra. Vieram esses adamitas e aqui continuaram praticando barbaridades,
foram expulsos como cabritos de lá por serem criminosos contra a justiça divina e aqui continuaram cometendo seus crimes. Agora, novamente, serão expulsos daqui como cabritos para aqueles 2 planetinhas. E lá andarão de 4, porque o mais evoluído lá hoje está na fase do chimpanzé. Então, todos aqueles que aqui dizem ter intimidade, lá vão cheirar o rabo um do outro, como fazem os cachorros aqui nesse planeta Terra. É isso. E recentemente, em comunicação em uma de nossas orações, o grande profeta Elias, de viva voz, disse: não há o que fazer, alguns humanos ainda aqui poderão ser salvos, caso se arrependam e queiram seguir a lei de Deus. A nossa fala é apenas uma exposição e não imposição. Toda centelha divina tem o seu livre arbítrio ou relativo livre arbítrio. Pode fazer o que quiser, mas depois tem que acertar conta com a impoluta justiça divina, que corta reto e profundo. Tenho ouvido muitos comentários: olha, mas está mexendo com a minha fé, aprendi isso com meu pai, com meu avô, com a minha avó, minha bisavó. Tudo bem, são mais de 1.700 anos de mentiras, de blasfêmias, de falsos clericalismos, tudo aquelas idolatrias, sacramentos ridículos, que nada disso existe diante de Deus. Jesus não nos mandou seguir nada disso, apenas carismas e mediunidades, que é a comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros de Deus, que faz a comunicação entre os 2 planos. É só isso. Deus não é aquele velhinho distante que vive lá onde as igrejas todas o colocam. Deus está dentro de cada um de nós, habita dentro de cada um de nós. Portanto, olhe no seu espelho, você vai ver um espírito, que é você, porque nós somos espírito, e faça um estudo profundo de tudo que você tem feito da sua vida. Se você tem seguido os 10 mandamentos de Deus, ou pelo menos tem tentado seguir. Dos pouco menos de 1/4 que vai sobrar desse 4º céu para baixo, passando pela terra, nem todos estarão absolutamente limpos. Só cerca de 10% tem a marca perfeita de Deus. Os demais estão impuros, mas com uma certa tendência de melhoria. E serão, então, permanecerão aqui, cerca desses 25% que tiverem poucos pecados, e aqueles que estão todos limpos, mas serão observados no novo céu e na nova terra. E aqueles que não tiverem a sua pronta recuperação serão expulsos, conscientes e expulsos. Esses serão mais doloridos, porque não há o que fazer. Esse abalo que está próximo, que está lá no Apocalipse, que é o fim da primeira fase evolutiva da humanidade do planeta, vai mudar pela 5ª e última vez a configuração do planeta. Ou seja, muitos continentes irão afundar de uma vez só, e outros serão unidos. E o recomeço será na terra do Cruzeiro do Sul, que é aqui na América do Sul, mais precisamente o Brasil. Mas ainda assim aqui teremos também grandes perdas e grandes abalos. Vamos sofrer muitas dificuldades em todo o nosso litoral e também fora do litoral. Isso tudo está previsto, vai acontecer. Não há o que fazer a não ser rezar e procurar viver divinamente os ensinamentos de Deus. Falar a verdade, praticar o bem, distribuir amor. Mas o que fizeram todos aqueles que passaram pelo dilúvio lá de Noé? Reencarnaram aqui e nada aprenderam. Naquele tempo, a marca do dilúvio era a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Hoje o mundo está 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Olhem ao seu lado. Todo mundo querendo viver do seu jeito. Mas e Deus? E a impoluta justiça divina, onde fica? Então, em razão disso, não terão mais a oportunidade de reencarnarem aqui. Na sua última encarnação de Elias, neste planetinha, que veio com o nome civil de Oswaldo Polidoro,
nasceu em 1910 no Itaim Paulista e lá desencarnou aos 90 anos no ano 2000. Naquela sua encarnação, a essência divina, o princípio de todo, muitas vezes disse a ele: filho, abra os portões do inferno e veja daqueles menos pecadores quem quer uma nova chance, para que possa salvar pelo menos um terço. Muitos, milhares deles pediram perdão e tiveram uma nova chance. Mas olha o que estão fazendo nesse planeta, fazendo as mesmas bobagens que os levaram anteriormente para o inferno. Então não melhoraram e o caminho está sendo a expulsão para um daqueles 2 planetinhas. Os locais de pranto e ranger dos dentes nesse planeta, que são as 68 subfaixas para baixo da crosta, estão sendo esvaziados e todos os seus habitantes levados para um daqueles 2 planetinhas. Dos desencarnes em massa que já tivemos e que teremos daqui em diante cada vez mais, a grande maioria será levada direto para um daqueles 2 planetinhas. A consciência sua, olhe no espelho e veja o que está fazendo da sua encarnação. Forte abraço a todos e que permaneçam na paz de Deus. Graças a Deus.